Olá, pessoal! Então, vamos para alguns exemplos de exercícios com ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, primeiro vamos relembrar o que são retas paralelas e o que é a transversal. Retas paralelas são aquelas que nunca vão se encontrar, são aquelas que não têm nenhum ponto em comum. Então, mesmo que ela desse continuidade, infinitamente, elas nunca vão se encontrar, elas não têm nenhum ponto em comum. Então, neste caso aqui, é esta reta e esta reta, são as retas R e S, são as retas paralelas. E a reta transversal, ela forma, essa inclinação, tá vendo que ela tem uma inclinação aqui? Então, essa é a nossa reta transversal. Quando nós temos esse modelo, de retas, quando essa reta transversal corta as paralelas, elas formam alguns ângulos, E estes ângulos têm algumas propriedades em comum. Então, quando isso acontece, vamos pegar aqui outra cor de canetinha. Quando isso acontece, ele forma, essa reta, quando corta, ela forma 4 ângulos, com essa reta R, e forma também 4 ângulos com essa reta S. Estes ângulos, eles têm alguns detalhes, em comum, porque observe que se a gente pudesse, recortar este ângulo e colocasse em cima, observe que eles iam ter alguns ângulos, um igual ao outro. Este ângulo aqui, por exemplo, ele vai ser exatamente igual a este, Só você imaginar esse círculo aqui, ó, recortado em cima desse, reta em cima de reta, transversal em cima de transversal. Você pode observar que este ia ficar em cima deste, ou seja, eles são iguais. Outro ângulo que também ia ficar um em cima do outro, ó, este Y também ficaria em cima deste, Imagine aí o recorte. Então, este ficaria em cima deste, ou seja, eles também são iguais. Esse aqui ficaria em cima deste. E por último, este ficaria em cima deste. Ou seja, eles são correspondentes, Se a gente analisar desta forma, um em cima do outro, eles são correspondentes. E quando eles são correspondentes, eles são iguais. Então, se a gente observar aqui que está pedindo o valor da letra Y, eu nem preciso fazer nenhum cálculo, Porque se ele é correspondente ao 120, então o Y é igual a 120. Porque um está em cima do outro, eles são iguais. Agora, para a gente determinar o valor da letra X, nós precisamos, observar que esta abertura aqui no total, ela está formando, ó, meia volta. Ele está sendo a metade do círculo, E a metade é 180. Então, pense assim, que se eu pegar o Y, mais o X, somando esses dois, tem que dar 180, pelo desenho que nós temos aqui, a meia volta. Como nós sabemos, já determinamos que o Y é 120, então vai ficar X mais 120 igual a 180 graus, que é a meia volta ali dos dois juntos, E agora, para eu descobrir o valor da letra X, o ângulo X, basta que eu passe o mais 120 para o segundo membro. Então, vai ficar X igual a 180 menos 120, ou seja, X é igual a 60 graus. Então, determinamos aqui o valor das duas incógnitas. O Y é 120 e o X é 60, e se a gente, somar os dois, vai dar o 180, que é a meia volta que nós temos aqui. Agora, vamos para o próximo. Ó, nessa letra B, observe que tá um pouquinho diferente, da letra A. No caso aqui, as nossas retas paralelas estão, aqui, ó. Essas são as retas paralelas, vamos pôr R e S. E aqui é que está sendo a transversal. Então, se a gente fosse olhar conforme a gente fez na letra A, seria assim o desenho. Vamos imaginar novamente, o círculo completo, o círculo inteiro, para a gente analisar, se a gente fosse, pudesse recortar e colar, qual que ia ficar em cima de qual.
E a hora que a gente olhar, né, dessa maneira, a gente já vai identificar qual é igual ao outro. Então, vamos imaginar aqui, né? Completar aqui o círculo. Completando aqui o círculo. Imagine se a gente pudesse recortar esse. Colocar aqui em cima. Qual que ia ficar em cima de qual? O 142 vai ficar exatamente em cima do x, né? Então, aqui a gente já descobriu o x. O x é igual a 142, porque eles são ângulos correspondentes, certo? Então, agora só falta a gente descobrir o valor da letra y. Que, no caso, olha aqui o que está formando, né? Ó a meia volta. A metade, né, do círculo. Metade do círculo é 180. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 142 que eu já tenho, vou somar com esse y que eu não tenho ainda, que eu vou descobrir, e vou colocar igual a 180, porque é a meia volta dos dois juntos, dando 180. Então, para descobrir o valor do y, basta passar o 142 com o menos 142. Então, o y vai ser igual e resolve a conta lá. 180 menos 142. Então, 10 tira 2 dá 8, 7 tira 4, 3. Então, vai dar 38 graus. Então, descobrimos lá que o y é 38 e o x é 142. Agora, olha essa letra C. Na letra C, observe também, né, a paralela está aqui, né, em pé. E a transversal é que está nessa inclinação. Então, aqui e aqui seria a reta R e S. E aqui seria a nossa reta T de transversal. Vamos completar de novo o círculo para a gente analisar? Então, completando aqui o círculo ficaria assim. E aqui ficaria assim. Se a gente imaginar um em cima do outro, a gente não vai determinar nenhum, né? Porque o Y vai ficar em cima deste espaço aqui, que também não tem valor. Então, neste caso, nós vamos analisar de forma diferente. Nós temos que lembrar de outros nomes, né, que nós temos lá quando a gente tem as retas transversal e paralela. Nesses dois casos, na A e na B, eu falei a palavra correspondente, né? Correspondente. Opa, dente. E estes ângulos, quando são correspondentes, são iguais, né? Agora, neste caso aqui, nós não temos ângulos correspondentes. Você pode observar, né? Se a gente recortasse um e colocasse, né, em cima do outro, a gente não vai identificar. Então, neste caso, nós temos outros tipos de ângulos que são este ângulo aqui, que é o 55, e este ângulo X, que é uma das incógnitas, né? Eles são opostos pelo vértice. Eles são opostos pelo vértice. E opostos pelo vértice também são iguais. Então, por mais, né, que eles não sejam correspondentes, eles são opostos. Ou seja, um está de frente para o outro, né? Quando eles estão um de frente para o outro, eles são também iguais. Então, aqui já determinamos o x. O x vai ser igual a 55 graus, certo? Então, descobrimos lá o x, mas descobrimos, né, porque eles são opostos pelo vértice. Agora, falta a gente descobrir o y. E para descobrir o y, nós temos que analisar a transversal e a posição que estes ângulos estão. Observem que eles estão para baixo, né? Os dois ângulos estão na parte de baixo. Eles estão do mesmo lado da transversal. Eles estão do mesmo lado. Então, quando eles estão do mesmo lado, eles são colaterais. Eles são colaterais. E quando eles são colaterais, a soma deles é igual a 180 graus. Então, significa que se eu somar y mais 55, vai ser igual a 180 graus, certo? Porque eles são ângulos colaterais. Pela posição da reta, eu observei que eles são colaterais. Como é que eu sei mesmo? Porque eles estão, ó, do mesmo lado da reta, certo? Não tá um de um lado e o outro do outro. Eles estão do mesmo lado.
Por isso eles são colaterais. Então, para descobrir o valor do y, basta, né, passar o 55 para o segundo membro como menos 55. E é só resolver a conta de menos. 180 menos 55. Então, vai restar 25. Então, o y mede... 125, né? Perdão. 125. Então, deu isso aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Observem que a gente sempre tem que prestar atenção na posição dos ângulos para saber se eles são correspondentes, se eles são opostos, se eles são colaterais, se eles são alternos. Sempre é de acordo com a posição do ângulo é que eu vou determinar se ele é igual ou se a soma dá 180. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Tchau!